quando eu comecei a orar por essa pregação, eu estava pedindo para Deus uma palavra específica. Cada vez que eu orava, o Senhor me dava o mesmo versículo. E cada vez que eu continuava orando, porque eu não queria que fosse esse versículo, óbvio, porque eu insistia que era outro, o Senhor me trazia à memória esse versículo. E ele vai ser a base da nossa pregação nessa manhã. Provérbios 8, 17 diz: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Por que eu não queria esse versículo? Porque por causa da parte, os que cedo me buscarem, muitas pessoas têm um bloqueio ou fecham seu coração com este versículo. Eu, pessoalmente, tenho esse conflito, porque embora eu goste de estar na presença do Senhor, eu tenho muita dificuldade para fazer isso na madrugada, porque eu vou dormir. E eu muitas vezes tenho dito ao Senhor, Deus, poderia ter me feito de um jeito que eu não sentisse tanto sono na madrugada. Já aconteceu do Espírito do Senhor me acordar para orar na madrugada? Sim, já aconteceu, mas não é meu habitual. Então, é um versículo que faz muitas pessoas sentir que não podem encontrar Deus. Eu disse, bom Deus, mas se é o versículo que o Senhor está me falando, então vou fazer o negócio direito. Fui lá e comecei a estudar as palavras desse versículo. Então, fui lá na versão original, fui lá e li no hebreu o que queria dizer esse versículo. E não tem nada a ver com hora, tá? Indica uma atitude de diligência, de procurar com pressa, com desejo, com intensidade. Então, o primeiro é: eu amo aos que me amam. Eu amo aos que me amam. E aqui eu vou falar algo que muitos não gostam de ouvir, tá? As pessoas gostam de ouvir que elas são amadas por Deus, que tudo que elas fazem é lindo e maravilhoso. A palavra do Senhor disse que Ele amou o mundo. Mas o Senhor ama aos que Ele ama. Ele ama aos que Lhe amam. Ele quer se relacionar com pessoas que Lhe amam. Então, nesse versículo há um condicional. Eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Então, esse versículo, o primeiro que envolve é um relacionamento pessoal. Os que me procuram com diligência, os que me procuram com pressa, com desejo, me acham. Indica uma atitude prudente e zelosa, com prioridade e prontidão. Então, a frase, os que de madrugada, os que cedo me procuram, deve ser entendida os que me buscam de forma diligente. E não como buscar em um horário específico do dia. Por quê? Nós encontramos na palavra de Deus de um modelo de oração dia e noite. Orem sem cessar. Orem todo dia. Sim, eu entendo que há uma predisposição diferente na madrugada em termos do ambiente espiritual, a quietude. Eu não estou dizendo que não é bom orar na madrugada, mas estou dizendo que se você não puder fazer na manhã, na madrugada, você pode fazer qualquer horário do dia. O ponto não é o horário. O ponto é a intenção do seu coração para procurar a face do Senhor. Então, eu amo aos que me amam e os que cedo me procuram, me acharão. Então, a pregação de hoje, ela vai estar dividida, vamos dizer assim, em duas direções diferentes. Por quê?
O pastor Nivaldo, na semana passada, lançou a visão para o ano 2022. Todo joelho se dobrará. A tomada de reino. Vão, façam discípulos, preguem o evangelho do Senhor. Amor pelos perdidos, desejo de que ninguém pereça, mas todos procedam no arrependimento. Mas a verdade é que se você não tiver uma vida de oração conectada com Deus, você vai ter muita dificuldade para chegar aos outros. Essa pregação de hoje, nós estamos enfocando você e Deus e como dessa relação você pode estender outra. Não adianta nós ficarmos aqui falando daqueles que se perdem numa eternidade sem Jesus, se você ainda não tiver uma intimidade com Deus ao ponto de conhecer seu coração. Então, oração é um relacionamento com Deus. É um relacionamento com Deus. Para que você possa ter uma vida de oração, o primeiro que você precisa é desejar. Desejar. Tudo começa com um ardente desejo por Cristo. A verdade é que as estatísticas em termos de oração são muito ruins para os cristãos. Muito ruins. Infelizmente, começando desde muitos pastores. Eu estou falando da igreja de Cristo, não estou falando da igreja Ágape. Quando vocês veem as estatísticas, e foi feita, já se fizeram pesquisas em pastores, em líderes, em membros de igreja, a frequência de oração, ela é muito baixa. E a verdade, por muito tempo, eu detestei que se falasse sobre oração. E eu vou dizer por quê. Porque quando você é crente de muito tempo, não vocês visitantes, vocês vão, em nome do Senhor, escrever uma história diferente na sua vida de oração. Mas os que são crentes de muito tempo vão concordar comigo que quando se falava de oração, se falava de um modelo meio quadriculado. Então você entra num lugar escuro, você dobra seu joelho e começa a falar com o Pai. E é isso que tem que fazer. Quantos aqui escutaram isso quando foram treinados na oração? Já tem alguns braços levantados. Então, era um negócio muito estranho, porque você chegava num lugar em silêncio, você dobrava os joelhos, você não tinha nenhum hábito, então 2 minutos depois já doía o joelho, você já tinha uma cãibra, você nem sabia o que falar com Deus, você ficava olhando para o teto, Jesus me ajuda. Você tentava isso 2, 3 dias, e qual era a conclusão? Vamos abortar nosso projeto de oração, porque ele não vai funcionar. Então, nós encontramos nas igrejas várias pessoas que quiseram ter uma vida de oração, mas que de fato não conseguiram. Porque parecia ou parece que o único modelo que funcionava era esse. Eu também recebi o modelo de orar às 5 da manhã. Gente, só Jesus na causa. Eu sou de uma cidade, eu sou de Bogotá, Colômbia. É uma cidade que às 5 da manhã está fazendo mais ou menos 6 graus todos os dias. Primeiro. Segundo, ainda é escuro. Não é Campo Grande, que às 4 da manhã o sol está entrando na sua janela. Não, lá está preto, assim, breu, frio. Aí você acorda. Tem que ligar a luz, que já dá aquele treino assim que você fica meio cego. Dobre o joelho e comece a orar. O que ia acontecer? Dormia. Aí batia a culpa, nunca vou poder ser uma boa crente, nunca vou poder ter uma vida de oração. Vamos ignorar que isso não está acontecendo. E mais uma vez, largado o nosso projeto de uma vida de oração. Mas a verdade, queridos, é que a vida de oração, ela é mais simples e mais profunda do que parece. Porque ela inicia de um desejo. Um desejo por conhecer Cristo.
A verdade, o modelo que dão de oração, ele é um modelo para pessoas que já têm uma caminhada de vida de intimidade com Deus avançada. A verdade é que conforme você avança na sua vida de oração, você chega lá, mas você nem percebe que chegou lá. Mas ele começa de Senhor, eu quero te conhecer. O rei Davi falava, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O rei Davi continuamente nos Salmos nos mostra de uma pessoa que tem desejo por conhecer Cristo. Esse é seu ponto de partida. Você desejar conhecer a face do Senhor. Senhor, eu quero te conhecer. E você não precisa, num primeiro momento, ir para lugar nenhum. Você precisa começar... Dá para pular duas, o outro. E depois volta que eu inverti a ordem. Você precisa partir de uma decisão. Após você ter um desejo, você decide. Uma vida de oração constante começa com uma decisão planejada e audaciosa. Deus nos deu a capacidade de decidir. Por que ela é audaciosa? Porque a verdade é uma coisa que ela não vai aparecer. É uma disciplina que você não vai ver grandes coisas em um primeiro momento. Mas você decide. Eu decido ter uma vida de intimidade com Jesus. Tudo começa com oração. Quando a gente vê o modelo de Jesus, a gente vê que continuamente ele se afastava dos seus discípulos e ia fazer o quê? Orar. Jesus orava. Jesus, em forma de homem, investia muito tempo em oração, porque da permanência em Deus que vinha o poder que transbordava nele. Permanecer em Deus é algo que nós temos falado para vocês nos últimos 3 anos. Mas muitos têm dificuldade no permanecer, porque entendem que é um momento X de oração. Mas a verdade é que uma vez você deseja, você decide que sua vida, tudo que você tem, tudo quanto há em você, escolhe adorar o nome do Senhor ao longo do dia. Então, como você começa uma vida de oração? Comece nas pequenas coisas. Acorda de manhã. Qual é o seu primeiro pensamento de manhã? Ai, estou tarde, eu preciso correr, já perdi o ônibus, perdi isso, perdi aquilo. Qual é o seu primeiro pensamento de manhã? Se seu primeiro pensamento da manhã for Cristo, você está lhe desejando. Você abre o olho. Obrigada, Senhor, por esse dia. Senhor, obrigada, porque novas são nas cada manhã as tuas misericórdias. Senhor, que esse dia te dê a glória. E você levanta. Sabe aquele momento que a gente fica no limbo entre dormido e acordado? Quantos têm esse tempo? Vários. Eu tenho, gente, que eu sei que tem que acordar, mas eu fico assim. Acorda, não acorda? Todo mundo tem, né? É bom. Uma dificuldade, mas é bom. Sabem o que é esse limbo para mim? Eu declarar um versículo na manhã e ficar nele. Só faço isso. Por exemplo, eu amo os que me amam e me acham os que cedo me buscam. Gente, eu estou assim com o meu espanhol. Meus pais estão aqui. Eu já percebi que eu estou falando misturado. Vão aí no seu portunhol que vai dar certo. Aí você está naquele momento da manhã e ele já é seu primeiro pensamento. Aí você acorda.
Essa semana, minha amiga Cláudia me desafiou a ir todos os dias na academia fazer aula de bike. Era 6h25 da manhã. Gente, eu acordo, tá? É que às 5 é mais difícil. Mas nesse horário eu acordei assim meio transtornada. Mas como é para fazer alguma coisa, me mexer, aí eu fui. Mas enquanto está nesse tempo que eu ainda estou entre dormida e acordada, meu desejo sempre é, Senhor, que hoje meu dia seja para te dar glória. É desejar, é decidir que tudo que há em você vai adorar o nome do Senhor. Quando você serve o café da manhã, você ora, você repete a oração, ou você tem o desejo de gratidão, porque Ele te deu as novas coisas daquele dia. Então é um desejo. Agora, pois, ó Israel, que é o Senhor teu Deus, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda tua alma. Dá para ser parcelado? Não. Com todo o teu coração, e com toda a tua alma, que andes em todos os seus caminhos. Você precisa decidir, querido, querida, que tudo o que há em você vai adorar o nome do Senhor. Não tem como você ter uma vida de oração e uma vida de intimidade com Jesus se você ainda dividir vida espiritual de vida secular. Não dá. Aos que estão em Cristo, todas as coisas lhes são espirituais. Não há divisão. Não há. Se nós estamos nos programando, estudando, planejando para a tomada de reino, quer dizer que sua cidadania já mudou. Você não é mais um brasileiro, querido. Você é cidadão do reino dos céus. Seu Senhor, seu Rei é Deus e está sentado acima em lugares celestiais. E por isso não mais você pode dividir. Até tomar banho é santo. Respirar é santo. Trabalhar é santo. Estar jogando, brincando com seus filhos é santo. Por isso que a palavra do Senhor diz: sejam santos em toda a sua forma de viver. Vocês não mais podem dividir. E por isso muitas pessoas têm dificuldade para viver uma vida espiritual. Porque vocês querem segmentar. Ah, não, isso lá é no meu trabalho, é o secular. Não é mais. Seu trabalho é espiritual. Ah, eu ouço música espiritual, música gospel, e também não ouço música espiritual. Não dá mais. Até quando você escuta uma música secular, você é um ser espiritual. E você precisa tomar a decisão do que isso vai ministrar no seu coração. Eu, Natalina, sou contra todas as músicas que não sejam espirituais. Mas sou contra com tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. São coisas diferentes. Sejam espirituais. Quem é espiritual, quem vive como um ser espiritual, tudo aquilo que faz lhe é espiritual. Então, lhe é mais fácil ter uma vida de oração. Muitos têm dificuldade para ter uma vida de oração, porque deixaram sua vida de oração aqueles minutos que você faz no lugar secreto. O resto é sua vida. Deus no quartinho, o resto é sua vida. E essa equação nunca vai funcionar, porque quanto mais você vai, mais você clama, mais você deseja, mais você pode dizer, igual ao rei Davi: eu sou como um servo procurando as correntes das águas. Eu sou uma pessoa que a cada momento eu quero mais, quero mais, quero mais de Deus, quero mais lhe conhecer. E é isso o que Deus quer conosco. O próximo, volta 2, ame. A oração
trata-se completamente de amor. Um renovo na oração é voltar ao nosso primeiro amor. Oração é amor. Se vocês amam Deus, vocês querem se relacionar com Ele. Não há como dizer que você lhe ama se você não quer estar com Ele. Faria sentido um casal de esposos que dizem amar-se, mas nem moram na mesma casa? Faz sentido esse casamento? Um casal de esposos que se ama, mas que não convive, não tem intimidade. É um casal? Há amor? Não há. Muitos, prestem atenção, muitos falam amar Deus sem querer ter o mínimo de tempo com Ele. Essa equação não conta. Não há como conquistar, como tomar um reino, se os soldados militantes desse reino não são leais e fiéis com seu Senhor. João 15, 9-12 disse: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando você pensa em Deus, e eu gostaria que fizesse esse exercício agora mesmo. Quando você pensa em Deus, você pensa o quê? E depois de responder essa pergunta, eu gostaria que você se perguntasse: por que lhe custa tanto estar com Ele? Se para você Deus é norma, certo ou errado, você vai ter dificuldade. Se quando você pensa em Deus, pensa em alguma coisa como injustiça, você vai ter dificuldade para estar com Ele. Se você pensa em uma coisa assim como chato, você vai ter dificuldade de estar com Ele. Até que seu primeiro pensamento não for amor, desejo, até não acontecer isso, vai ser muito difícil que você possa passar tempos com o Pai. Não quer dizer que eu já não fui a Ele achando que Ele estava sendo injusto. Claro, já fiz isso. Mas a base está estabelecida. Ele é meu Pai. Então, até quando eu sinto que Ele é injusto, eu posso chorar aos pés dele. São coisas diferentes. Mas a imagem, a crença que eu tenho dele é que Ele é bom o tempo todo. Que Ele me ama. E por isso eu comecei a pregação falando que eu amo aos que me amam. Se você quer experimentar o amor de Deus, você precisa lhe amar. Se você quer entender a profundidade de Cristo, você precisa lhe amar. Muitos veem Deus como um cachorrinho correndo atrás de todos vocês. Ai, vem Deus. Ai, Deus, agora vamos por aqui. E Deus? Não, gente. Eu já falei várias vezes para vocês. Deus
é Deus. Ele não negocia a sua glória. Ele não é palhaço. Ele é santo, santo, santo e poderoso. E ele disse, eu amo aos que me amam. Eu quero estar com os que queiram estar comigo. Eu quero dar os segredos muito guardados para aqueles que quiserem estar em intimidade comigo. Você precisa decidir. As pessoas acham que Deus está desesperado pelo seu amor, desesperado pelo seu serviço, desesperado porque vocês deem atenção para Ele. E Ele é muito claro, disse, eu estou à porta e bato. Se alguém quer, vou entrar. Se não quer, também não entra, gente. Simples. Amor. E Ele está clamando por uma igreja que Ele ame, que deseje permanecer com Ele, que queira estar em intimidade com Ele. Não adianta nós aqui montarmos uma pregação linda e maravilhosa, falando sobre aqueles que estão se perdendo numa eternidade. Olha as estatísticas, olha isso, olha aquilo. E você está até indiferente a Deus. Porque se você está indiferente a Deus, você vai continuar indiferente àqueles que se perdem sem Ele. Porque até que não doa, não ter o amor de Deus, e até você não conhecer a profundidade do amor de Deus, você não tem para onde ir. Não tem. Quarta, e não menos importante, faça no secreto. Viver com o Pai se inicia ao retirar-nos para o lugar secreto de oração. Um lugar onde revela os segredos de como viver na sua presença todos os dias. Mateus 6:6 disse, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu vou falar uma coisa, Nathalie. Tá? Muito pessoal. Mas vou falar do próximo, mas é pessoal. Há pessoas que gostam de se gabar, que foram orar no monte. Todos aqui já devem ter conhecido alguém que faz isso. E a ideia dessa série não é todo mundo ostentar das horas que passou no monte. A ideia dessa série é que vocês façam isso. Eu, por muito tempo aqui no Brasil, nem entendia o que era ir no monte, tá? Eu perguntava, tá, mas é um monte, é um lugar... Porque eu não entendia, para mim não fazia sentido a frase. Agora eu entendi que tem pessoas que vão para o monte, e tem pessoas que se retiram para orar. Mas a figura qual é? Ir, subir, avançar até encontrar a face do Senhor. Encontra na referência no Antigo Testamento, acho eu, quando pessoas como Moisés subiam ao monte para encontrar a face do Senhor. Tem a ver com o esforço da subida, da caminhada, da procura pela presença do Senhor até lhe achar. Fujam para os montes, saiam desse lugar de conforto e caminhem numa procura por encontrar a face do Senhor. Mas a instrução é clara. Faça no secreto. Porque não é para a sua glória. Não é para que você cresça e Deus diminua. É ao contrário. É para que você diminua e Ele cresça. É diferente quando você... Na intimidade do seu GDF, você fala, eu estava orando e Deus me revelou isso. É diferente. É diferente, por exemplo, quando o pastor Nivaldo, instruindo a sua igreja, fala de um tempo que ele teve. É diferente. Mas continuamente é preciso se questionar qual é a motivação do coração para essa atitude.
Porque não é para mostrar para ninguém. Porque é simples. Disse que o Pai te recompensará publicamente. Você, quanto mais tempo passar com o Senhor, mais vai exalar o cheiro de Deus. Mais autoridade vai fluir através de você. Mais ousadia espiritual você vai ter. As pessoas vão ver sem você falar. Porque não adianta você falar se as pessoas não veem nada. É no secreto. Por que é importante ter um lugar? Um lugar. 1, para criar um hábito. 2, para que seja um lugar onde você pode estar totalmente à vontade. Mas há algo que eu gostaria de trazer. Lembram que eu falei alguns minutos atrás sobre o modelo que nos ensinaram? Na minha caminhada espiritual, eu entendi que todo mundo responde a um modelo diferente. Vou fazer um rápido teste. Você, se está no YouTube, você pode escrever no chat. Quantos aqui gostam do seu tempo de oração escutando louvor? Podem levantar a mão. Música, tocando alto. Podem baixar. Quantos gostam do seu tempo de intimidade lendo a palavra? Mudaram os braços. Quantos gostam do seu tempo de quietude quieto, em silêncio? Outros braços. Quantos gostam de ter um livro de devocional e meditar no pensamento desse dia? E assim eu posso trazer mais várias perguntas e pessoas diferentes vão responder a pessoas, a estímulos diferentes. Nathalie, sabe quando tem os tempos de oração aqui na igreja, que trazem louvor, e tem uma galera que ama? Eu acho legal, mas eu não consigo escutar Deus. Quanto mais som, mais música, mais barulho eu tiver, menos eu ouço Deus. Eu não consigo encontrar Ele em todo esse tanto de informação auditiva. Não consigo, não dou conta. Eu venho porque eu sou corpo. Eu sento. Tem uma galera chorando, assim, curtindo a presença de Deus. E eu estou só tentando administrar esse tanto de barulho na minha cabeça. Não dou conta. Mas há umas vigílias, está tudo escuro, só uma coisinha bem de fininho lá no fim. Eu vou lá em algum desses cantinhos, eu sento no chão e eu fico quieta. E eu consigo encontrar Jesus. Mas a plenitude, top mesmo, é quando estou em silêncio na minha casa. Mas eu sei que há pessoas que o silêncio os deixa completamente perdidos sobre o que falar para Deus. E vocês vão precisar descobrir qual é seu jeito de se relacionar com Ele. E eu vou dar um exemplo da Renata, porque eu já falei dela. Já contei essa história. Eu contei essa história para vocês da primeira vez que eu fui na casa da Renata. Vocês lembram? Eu fui a primeira vez na casa da Renata. E depois de 3 horas, ela achou que eu tinha odiado ela. Isso que ela fala. Gente, eu fui na casa dela e eu não conhecia ela. Ela ia cuidar de mim porque eu estava de visita em Campo Grande. Ela falava bastante e eu respondia do jeito Nathalie de responder. Qual é? Sim, não. Às vezes. E ela falava, gente, por natureza, vocês já sabem isso sobre mim. Eu não sou essa pessoa curiosa que quer tirar informação do outro. Não, eu sinto que eu estou invadindo, que não está certo. Enfim. Passou e ela achou que eu nem tinha gostado dela. Mas óbvio que eu gostei dela. Eu já fui na casa, mas a gente foi construindo intimidade, a gente foi se conhecendo, fomos passando mais tempo juntas, servindo juntas.
Hoje eu já conheço a casa da mãe, da sogra, já almocei com eles, já entrei para cozinhar na casa da mãe dela. Quando eu vou na casa dela, eu entro, eu sei onde posso servir água. E acho que já até lavei sua louça, né? É intimidade. Você não vai entrar, talvez, na cozinha de Deus no primeiro dia. Mas está tudo bem se você ficar na sala só falando sim, não, às vezes. Mas quanto mais você decidir permanecer nessa posição, mais Ele vai te levar, mais Ele vai se revelar, mais Ele vai te conhecer. Eu não tenho nada para dizer para Deus. Não fale nada. Não fale nada. Na sexta-feira, meu pai ficou doente. Na quinta. E eu estava com um sinfim de emoção que eu não conseguia nem dar nome. Porque era tristeza, raiva, ódio, de tudo. Era tudo ao mesmo tempo. E eu entrei no lugar e eu só chorei. Eu não conseguia dizer nada. Nada. Porque há momentos da nossa vida em que não há nada para ser dito. Mas da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você não poderá ter uma vida de oração se você não entrar em intimidade com o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos disse que o Espírito Santo é o único que convence de pecado, justiça e juízo. Que o Espírito Santo é aquele que dá testemunho ao nosso espírito e é aquele que nos convence. Também nos disse que só Ele que sabe de fato o que nós precisamos. Calma, gente. Deu. Por quê? É que eu preciso de fotos, né? Se eu não aparecer, fico feia. Por quê? Prestem muita atenção. Muitos querem construir uma vida de oração na força do seu braço. Com sua razão, é assim que vai funcionar. Mas a palavra do Senhor é bem clara. Que há momentos em que nós nem sabemos o que precisamos pedir. Que nós não sabemos o que de fato queremos. Você, se hoje eu fosse na casa de vocês, todos achariam um objeto que em algum momento acharam seria indispensável. Mas perceberam que não serve ou que não era aquilo que precisa. É bem provável que todos tenham uma peça de roupa pela qual se apaixonaram, mas nunca usaram ou não gostaram o suficiente. Porque no final, gente, nós nem sabemos o que gostamos. Mas lembram quando eu mostrei o gráfico? Eu, Deus, e eu, os outros. Só o Espírito Santo que vai dar um filtro à nossa intimidade com Ele, ao ponto de nós conseguirmos ver os outros e as suas necessidades. Só o Espírito Santo que fará que seja possível que vocês e eu tomemos o reino. Porque só Ele, para transformar sua vida espiritual ao ponto em que Deus seja tudo e que a falta de arrependimento e de salvação te incomode. Fujam aos montes. É um chamado à igreja para caminhar, perseverar, se consagrar para escutar o desejo real do coração de Deus.
A palavra do Senhor nos disse: mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Tem muita gente preocupada com o que será acrescentado, ao invés de se preocupar com buscar o reino de Deus e sua justiça. Nós precisamos ser uma igreja diferente. Uma igreja que tem muito claro que as coisas serão acrescentadas se eles estiverem procurando o reino dos céus. Essa semana, a presbítera Cláudia, nos stories no Instagram, ela fez uma pergunta simples. Você já orou? Você já orou? Nós chegamos às 8h45 aqui na igreja para intercessão. E às vezes a gente chama, gente, que se ouça a sua voz. Cri, 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 cri. Que sua voz se ouça. Que suas orações sejam declaradas, sejam abertas. Não precisa ser elaborado, ela pode ser simples. Mas que se escutem. Que seu clamor suba aos céus. Nós precisamos neste ano levar muito a sério a nossa intimidade com Jesus. Se você nunca participou da vigília, venha participar. É muito gostoso. Se você nunca fez um jejum, sabia que todo mês tem jejum aqui na igreja de 3 dias e que você pode dormir aqui na igreja? Todo mês tem. Você sabia? Tem chuveiro na igreja. Pode tomar banho aqui. Você traz seu colchão. Gente, é tão bom. É tão bom. Quando foi a última vez que você se retirou para encontrar a face do Senhor? Hoje é um chamado à igreja para você não ser frequentador de igreja, mas você ser parte do reino dos céus. Não podemos almejar conquistar o reino quando não temos um exército garantido. Quantos aqui querem ser exército em formação para conquistar o reino dos céus? Quantos aqui dizem, Senhor, eu não tenho uma vida de oração bacana, eu quero ter? Quantos aqui querem se desafiar? Gente, eu não estou pedindo nem ritual, não estou pedindo 1 hora todos os dias e tem que ser isso, não. Estou dizendo, deseje, decida, ame, faça no secreto e avance. Sabe por que tem pessoas que chegam a 1, 2 horas de oração? É porque quanto mais você tem, mais você deseja. É simples. Então, se você começar com 5 minutos, mais 5 minutos, desejando, quero mais, você vai aumentando. Você vai aumentando e você vai aumentando. O Senhor está chamando uma igreja que não quer mais ser passiva e receber. Ela quer ser ativa e dar. Eu amo aos que me amam. O Senhor está procurando uma igreja que deseje viver a profundidade do amor de Cristo. E se você é essa igreja, eu quero convidar você para ficar em pé. Se você não estiver com esse desejo, pode ficar sentado tranquilo. Mas, gente, Deus tem palavra. Então, não se comprometa se você não vai fazer. Mas se você, de verdade, você disse, olha, eu quero uma vida diferente. Eu quero crer que todas as coisas me serão acrescentadas. Eu quero sair do lugar, da mesmice onde eu sempre tenho estado na minha vida espiritual. E eu quero que este ano eu avance. É o momento.
Mas esse é do tipo de decisão que não vem de um palco. Ela vem da profundidade do seu coração. O que você quer se comprometer com o Senhor? O que você quer decidir? Isso é muito pessoal. Para quem você vai prestar contas desse compromisso? Para quem você vai pedir ajuda? Qual é seu compromisso? Senhor, eu quero orar pela igreja nesta manhã. Senhor, eu quero, junto com eles, experimentar o Teu amor. Eu quero o Teu amor, Senhor. Eu quero permanecer em Ti, sabendo que quem permanece em Ti, este leva fruto. Senhor, eu quero buscar o Teu reino e a Tua justiça e crer que o resto das coisas nos serão acrescentadas. É um tempo que o Senhor está chamando um exército preparado. Tem muita gente que tem dito para o Senhor que não tem tempo. E o Senhor está falando para observar quanto tempo estão perdendo em redes sociais. Quanto tempo estão perdendo em distrações e tem tirado do tempo com o Senhor. Há tempo, mas vocês têm administrado de forma errada esse tempo. Senhor, aumenta nossa fé ao ponto de crer que nossos tempos de oração estão sendo ouvidos por Ti. Abram sua boca que o Senhor irá la encher. Olhem para os campos. Eis que a colheita está pronta. Eu não sei o nome em português, mas eu acho que eu estou vendo mesmo que o pastor Nivaldo viu no domingo. Campos brancos prontos para serem colhidos. São muito grandes. Não dá para ver o fim desses campos. Mas é preciso que essa igreja esteja pronta para colher. Não dá mais, igreja. Não dá mais para continuar brincando de crente. Não há mais tempo. Ou você está ou você não está. Se decida. Mas não há tempo. É urgente. A colheita está pronta. E vocês estão sem equipamento para colher. Não dá mais tempo, igreja. Não dá mais tempo. Que seu espírito nessa manhã se conecte com o Espírito do Senhor
e seja acendido o desejo pela presença do Pai. Eu oro para que seu tempo de intimidade com Deus seja renovado, seja restabelecido. Se você já teve e hoje não tem mais, eu dou uma ordem no mundo espiritual, para que se reviva o espírito de oração que há em vocês. Se você acostumava vir na vigília e você parou, que este seja o ano em que você tem como prioridade o culto de oração na igreja, que são nas nossas vigílias. Se você não tem mais orado com os seus filhos, que a partir de hoje você comece a orar com eles, se modelar. Somos uma geração que planta noutra geração, e há pais que não estão ensinando os seus filhos a terem tempo com Jesus, porque vocês mesmos não estão tendo tempo com Jesus. Mas a palavra do Senhor diz: ensina o caminho, ensina a palavra à criança, e mesmo quando fosse velho não se afastará dela. E nossa nova geração está em risco, porque não há pais ensinando o caminho onde devem andar. E eu oro para que essa igreja só se rompa no nome de Jesus. Uma igreja comprometida com o Senhor, não por obrigação, mas porque Ele ama e entende que Ele ama aos que Lhe amam, e aos que com diligência procuram sua face, o acharão. E eu oro por isso, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Igreja, não caminhe só. Busque amigos de oração que lhe ajudem nessa caminhada. Se você nunca teve ninguém para orar junto, esse é o tempo. Se você ainda não tem no GDF, fale conosco, com os pastores, mas não ande sozinho, porque uns aos outros nos ensinamos em amor. Amém? Agora, eu sei que tem visitantes, mas antes de pedir a nos visitantes ir lá, se você é visitante e você nunca aceitou o Senhor no seu coração, primeiro eu vou falar o que é isso. Deus quer ser Deus na sua vida. Ele criou você para grandes coisas, mas Ele não obriga ninguém. Aceitar Jesus é dizer: eu entendo que é um convite feito a viver como filho teu, sendo co-herdeiro de coisas grandes. Aceitar Jesus quer dizer que você se afasta da sua antiga forma de viver e você vive para glorificar a Deus. E se há alguém aqui nessa manhã que disse: eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero convidar você para vir aqui na frente e fazer uma oração pública. Se há essa pessoa, pode vir, que nós queremos orar por você. Se não há, mas você é visitante, aqui está a equipe de recepção. Eles vão apresentar a igreja, vão contar o que nós fazemos, que nós cremos. Então vocês podem ir aqui. Eu vou pedir para a igreja uma vez mais se colocar em pé. Ele quer aceitar Jesus, gente. Você me fez muito feliz hoje. Você pode vir até aqui. O que eu quero te contar é que Jesus amou as crianças. Ele disse: deixem as crianças vir a mim e não las impeçam, porque delas, de você,
é o reino dos céus. Hoje você está fazendo Jesus sorrir, porque você está dizendo que você quer que Ele seja seu Senhor. Então, Senhor, nós como igreja oramos pelo Pedro. Obrigada, Deus, porque Tu amaste as crianças ao ponto de nos dizer que delas é o reino dos céus. Ao ponto de nos dizer que é preciso ser como criança para entrar na Tua presença. Pedro, nós te abençoamos como igreja e te falamos, seja bem-vindo no reino do Senhor. Que nunca se afaste da tua boca os ensinamentos do Senhor. Que você cresça e viva para glorificar Ele. Que você cumpra o propósito com o qual você nasceu. Que você viva sabendo que você é filho de Deus, amado, precioso, comprado pelo sangue de Jesus. E que você possa transformar sua geração. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém? Igreja é uma geração completa. E nós precisamos mais. Sei que alguns vão sair de férias. Que o Senhor abençoe vocês nas suas férias. Os que voltaram de férias, estamos muito felizes que voltaram. Que já descansaram. E vocês vão segurar. Enquanto outros, tipo eu, saímos de férias. Mas que a igreja continue. Sala de oração. Você nunca participou da sala de oração no aviso? A data esqueci de largada, acho que essa semana. Dia 7? Dia 7 é a largada da sala de oração. Venha orar. 18 às 20. Se você está trabalhando, saia, venha orar. Vai ter irmãos na fé. Não abandone no barco. Estamos juntos. E juntos somos mais fortes. Amém? Senhor, que Teu Espírito e Tua Santa Presença estejam com todos os Teus irmãos. Que o anjo do Senhor acampe ao redor daqueles que o temem. Que se você vai viajar, que a unção, o poder e a companhia do Espírito Santo esteja com vocês. Se vocês vão ficar, que o Senhor abençoe seus dias. Que todos vocês essa semana tenham citas, encontros divinos para compartilhar da sua fé. Que vocês sejam testemunhos vivos de um Deus poderoso. Que vocês se exalem a presença de Deus onde quer que vão. E que juntos possamos glorificar ao nome do Senhor. Eu abençoo vocês no nome de Jesus. Amém. Visitantes podem vir aqui. Igreja